Tá para gravar nossa aula de hoje. Tá, me ajuda. Então, enxergando a minha tela com o próximo slide ou sem o próximo slide? Sem, senhora, tá tela cheia. Então tá. Então tá certinho. Muito obrigada, Ariel. Então, gravando nosso encontro aí para falar da disciplina Ateliê de Projetos Especiais, o tema do semestre, Orla Poa, das Pontes Novas ao Lamy. A semana passada, então, vocês trouxeram, né, as primeiros conteúdos elaborados sobre temáticas e territórios ao longo aí dos 72 quilômetros de orla. Vamos ver se a partir de agora, então, vai amadurecendo e vão desenvolvendo mais o trabalho. Esse já é o nosso 9º encontro, então, nossa aula de número 9, dia 1º de setembro. Saibam que a gente, né, gosta que vocês abram as câmeras, que a gente possa interagir um pouco, enxergar vocês. Ontem tive uma aula presencial. Nossa, olha, não sei se alguém já teve aula lá no campus, mas é muito bom. É muito bom. E a gente se acostuma, eu já estava acostumada com online. Cheguei até a ficar meio, parecia alguma coisa estranha, assim, na hora de fazer a aula presencial, mas foi ótimo. Nossa, valeu muito a pena. Eu não fui ainda, tô louco para ir. Flávio, ontem foi uma sensação muito boa, estava um dia lindo, o campus está lindo, aquela vegetação está maravilhosa. Foi bem bacana. Eu dei aula à noite lá, porque agora que eu estou sem note, não gosto de ficar de noite sozinha aqui no prédio do escritório, fica tudo muito vazio. Então, foi muito bom. Tomara que a gente possa ir logo se ver de novo lá no campo. Oi? A gente vai ter aula, precisamos. Acabei de ver, dia 29/9. Isso, e é justamente isso que a gente agora vai dar uma olhada. Então, nós estamos aqui essa semana, nossas aulas de número 9 e 10, inicinho de setembro. Cada uma dessas duas aulas, a gente vai trazer algum conteúdo. Hoje estou eu e o Flávio, sexta-feira eu e o Zé. E nós temos previsto, então, lá no campus, 29 de setembro e 1º de outubro. Nós temos uma ex-aluna, que é a Dulce. Te lembra da Dulce, Flávio? Sim. Ela esteve conosco, né, não, foi no TCC, desculpe. Semestre passado. A Dulce está trabalhando lá na universidade, no setor de arquitetura e engenharia. E ela, durante a pandemia, ela tem, assim, alguns ambientes, lugares que ela vai nos conduzir lá na universidade. Então, acho que vai fazer parte da nossa aula esse passeio aí com ela, novas instalações. Acho que sempre é muito rico, assim, a gente vê em loco, né, coisas que foram feitas e o depoimento de uma arquiteta. Então, estou combinando com ela, vai nos acompanhar nessas visitas guiadas lá dentro da própria universidade. Essa é a ideia da semana, então, 29 de setembro e 1º de outubro. Tá? E nós temos aí em 15 de setembro, então daqui a 2 semanas, a entrega do conceito, tá? Que é a próxima etapa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente e a partir de sexta a gente pode retomar com vocês um pouquinho qual a expectativa aí para essa etapa do conceito. O importante é que os grupos sigam se reunindo, desenvolvendo, debatendo, trabalhando, produzindo, né, coletando material, produzindo análises. Esse é o andamento do semestre. Lembrando sempre que no momento em que o grupo se reúne, ao escolher, né, o local, lembrem sempre, né, um lugar é especial, um cenário especial, uma temática especial. E estamos falando da orla e da cidade, né? Não tem como desvincular, então faz parte do exercício que os grupos definam esses setores, territórios e as conexões com a cidade, ou conexões com a parte mais, até do outro lado, né? Do Guaíba, se for o caso. Isso aí vocês estão livres para propor. A gente tem visto aí que vocês já estão trabalhando nesse sentido.
Então, lembrando que esse semestre e a aula de hoje tem tudo a ver com isso que está aparecendo nessa lâmina. É um semestre onde se busca uma visão interdisciplinar, tratar de questões urbano-arquitetônicas, vocês têm liberdade para apresentação desse conteúdo, faz parte conseguir comunicar ideias e propostas, podem usar várias formas de expressão, comunicação, a gente estimula que usem música, som, aguçando todos os sentidos para mostrar o resultado do que vocês estão pensando, produzindo. E sempre, claro, a gente sabe que o desenho vai continuar, né, sendo uma forma, um elemento indissociável desse processo de projeto, de arquitetura, de urbano. E a gente, desde o primeiro dia de aula, fala em inovação, ousadia e provocação. Então, que os grupos se façam essa pergunta. O que é que estamos trazendo de inovação? É um exercício que, pelo que a gente viu nas apresentações da semana passada, alguns grupos teriam dificuldade de responder. O que é que nós vamos propor de inovação? Ou então, o que é que nós vamos propor de ousadia? Tem grupos que estão já com uma proposta super rica em termos de inovação, ousadia e provocação. Ficamos assim bem satisfeitos, entenderam o espírito do semestre. Mas tem grupos que isso aí, e a autocrítica faz parte do nosso exercício, né, Flávio? Acho que esse questionamento, sim. O grupo que tem que fazer. Não nos cabe mais chegar e dizer, vocês não estão propondo inovação, porque isso o grupo tem condições. Inclusive, a gente apontou bastante, né, apontou, em alguns casos, nos comentários, né, assim, de que falta, né, que isso é importante também, que faz parte do trabalho, né. Então, é isso. Vamos, no nosso 9º encontro, seguir insistindo que vocês façam esses questionamentos. O que tem de inovação, de ousadia, de provocação? E a gente traz um tema que ele é cheio de inovação. Então, até fico curiosa para saber quem é que conhece. Estou dando uma zanzada aqui nas fotinhos. Pessoal, olha, não tem ninguém de câmera aberta nesse momento, Flávio. Então, vamos ver. Eu estou aqui com todos. Isadora Vieira deu as graças, que bom. Eu consigo agora... pelo menos essa coluna que a gente enxerga, né? Eu fico só que como eu estou com 2 monitores, eu consigo enxergar toda a turma. E eu tenho 2 páginas, e aí eu enxergo todos. Nós estamos aí em 19 estudantes, agora tem 2 de câmera aberta. Então, mesmo os que não estão de câmera aberta, opa, Mariana, obrigada, tá? É uma consideração que vocês têm conosco fazendo isso aí, porque tem que ser um debate, não pode ser monólogo, não tem graça. Então, assim, trazemos hoje para vocês esse site, chama Evolo, e daí eu queria saber quem é que já conhece, quem é que já viu, já ouviu falar. É interessante que, acho que há um ano atrás, o pessoal já conhecia, semestre passado também não conheciam, e Evolo é uma revista, ela tem publicação impressa e tem em meio digital, né, uma série de projetos. E o foco são de arquitetura, uma revista de arquitetura e design. O foco são avanços tecnológicos, sustentabilidade e design inovador. Então, vocês vão ver que são projetos super ousados e super provocativos. É nesse sentido que na aula de hoje a gente traz. Vocês acabaram de fazer uma entrega e a gente vem dar mais uma cutucada. Então, o que diz assim? É um meio para explorar a realidade e o futuro do design. Ali tem notícias, eventos e projetos atualizados. A gente vai focar nos projetos alvo de concursos anuais que eles têm. E
Inclusive, acabei de ver que agora em agosto, 17 de agosto, foi lançado o concurso para 2022, que até então não tinha sido lançado. Então, o que a gente falou, né, sobre essa revista? Vocês vão ver que todos os projetos, a gente selecionou alguns projetos premiados dos concursos de anos anteriores para trazer para vocês. Acho que vai ter aí alguma novidade e eles têm, então, avanços tecnológicos, sustentabilidade, design inovador, discutem ideias de vanguarda, exploram a realidade e o futuro. Além disso, é inegável que é um trabalho interdisciplinar, porque a proposta mais ousada, ela precisa de um embasamento, que muitas vezes a gente encontra em outras áreas. Ah, viu? Ó, eu não tinha divulgado para 2022 e acabou de divulgar no dia 17 de agosto. De qualquer forma, o concurso de 2021 tem alguns projetos que a gente vai mostrar. E uma curiosidade, esses projetos, esse concurso ou competição que eles chamam, todos eles envolvem projetos de arranha-céus, prédios em altura. Então, o que é esse concurso? É uma competição de arranha-céus. Existe desde 2006 uma competição anual, mundial, e é considerado um dos prêmios mais prestigiados do mundo para arquitetura de arranha-céus. A gente vai ver ideias extraordinárias que redefinem o design de arranha-céus, implementam novas tecnologias, materiais, programas, estética, organizações espaciais, estudos sobre globalização, flexibilidade, adaptabilidade e revolução digital. É um documento, material bem avançado, além assim, do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, e é, sim, tudo a ver com o que a gente está propondo e dando essa liberdade para vocês. Então, ideias extraordinárias, globalização, flexibilidade, adaptabilidade, revolução digital, o mundo natural. Interessante que vocês vão ver muita tecnologia e muito a ênfase no resgate do natural. Comunidade, cidade, novas tecnologias, materiais, programas, estética e organizações espaciais. Então, leve em consideração o avanço na tecnologia, o aumento do número de habitantes, poluição, divisão econômica e expansão urbana não planejada. Então, esses são os tópicos que a gente está trazendo para o semestre. Vocês entendem, no momento que a gente mostra esse material, como fica sem sentido se a proposição de vocês estiver embasada em pavimentações, ambientes de lazer, ambientes de estar. Isso todos os trabalhos vão ter. O que cada um pode trazer para contribuir de algum sistema sustentável, alguma resposta para auxiliar na questão da escassez dos recursos naturais? Que tipo de proposição vocês podem mostrar que esteja relacionado com algum problema econômico, social e cultural, tá? Então, é uma investigação sobre o espaço público e o espaço privado, assim como o nosso exercício. Debate o papel do indivíduo e do coletivo na criação de uma comunidade dinâmica e adaptativa. Tem aqui, tem trechos desse texto que vocês podem, o grupo poderia pegar cada um desses trechos que está em negrito, fazer uma reflexão e incluir no projeto. Então, design responsivo, adaptativo, novos habitats, territórios com base em um equilíbrio dinâmico entre homem e natureza. Nossa, nós estamos propondo trabalhar a orla, natureza. Então, como é que se faz esse crescimento inteligente? E aqui tem alguns exemplos. Esse concurso, assim como na nossa disciplina, a gente não deu restrição para vocês, nem de sítio, nem de programa, nem de tamanho. A gente deu uma orla de 72 quilômetros, das Pontes Novas ao Lamy.
esse concurso do Evolo, ele trata da arquitetura e urbanismo no século XXI, liberdade máxima criativa. Agora, vejam que interessante, a parte histórica, contextual, é fundamental. Então, tem responsabilidades históricas, contextuais, sociais, urbanas e ambientais. Os projetos que vão aparecer aqui, além de tudo, os textos que vêm junto com os projetos, a argumentação é fantástica. Vocês vão, com certeza, buscar bastante referência boa nesse material. Sem dúvida, né? Isso aqui são trechos tirados do edital que fala sobre esse concurso Evolo. E eu acho que ele tem tudo. A gente primeiro criou a disciplina, depois é que a gente descobriu o concurso Evolo. E eu acho impressionante como eles estão, assim, afinados. Porque o concurso fala em estimular a imaginação, trazer um novo discurso arquitetônico de responsabilidade econômica, ambiental, intelectual, perceptual. E fala do impacto no planejamento urbano, na melhoria no nosso modo de vida. Então, eu achei, assim, tudo a ver com a nossa disciplina. Claro, a nossa disciplina a gente não impõe para vocês que sejam arranha-céus, mas eu estou me lembrando ali que no trabalho do grupo da Ariel já está surgindo aí algumas torres no meio do Guaíba, né? Então, também não quer dizer que todos tenham que fazer dessa forma, mas olhem também como uma possibilidade. Então, aqui algumas imagens para também provocar um pouquinho vocês, né? Que essa disciplina, então, saiam fora da caixa, atendendo à ementa da disciplina, que fala de demanda social, do interesse público, de inovação, de ousadia. Tudo isso, estou repetindo. Mas tenho certeza que essa repetição é para que os grupos internalizem e revisem o material apresentado no sentido aí de explorar mais a potencialidade do exercício. É um exercício, sim, de muita inspiração e acho que se o grupo entender dessa forma, vocês vão aproveitar muito esse semestre, tá? Então, alguns diagramas, esse diagrama que mostra os 5 desenhos do carinha rabiscando, eu me identifico total, quando tem que buscar uma solução, eu percebo, assim, que a gente testa, rabisca, analisa, parece que vai dar um nó na cabeça e, às vezes, não vem a solução. Daí, o que a gente faz? A gente vai dormir. E daí, quando a gente acorda, parece que não sei, Flávio, se contigo já acontece também, mas parece que quando tu acorda que, magicamente, chegou a solução. Como é que eu não pensei nisso antes? Claro, não pensou antes porque estava todo um processo, né, de estudo, de pesquisa, de busca, e aí é como se depois o cérebro da gente se carregasse de reunir isso tudo e fazer as conexões. E em grupo, melhor ainda. Em grupo são várias cabeças. Essa é a ideia. Bom, entrando propriamente, então, no concurso, tá? A gente vai assistir um vídeo que é uma compilação de trabalhos de 12 anos atrás. Nem preciso dizer, né, que acho que era outra vida, parece outra vida de vocês, 12 anos atrás. Vocês ainda crianças, né? O que vocês estavam fazendo há 12 anos atrás? Os desenhos do colégio, era a casinha, que era bem ícone de casinha, a árvorezinha, e a arquitetura era isso, né? E aí, muitas vezes, entram na faculdade de arquitetura e continuam desenhando a casinha da vovó até as primeiras aulas, onde conhecem os grandes mestres. Então, o que eu quero mostrar é que lá em 2009, mundialmente, já estava se pensando em propostas bem diferenciadas, que vai aparecer no vídeo na sequência. Que mais uma contextualização, tudo que estava acontecendo lá em 2009, e o que os arquitetos estavam propondo de ousadia criativa há 12 anos atrás. Tem um link aqui, eu vou tentar... Opa! Travou. Deu. Vamos ver se eu
consigo pelo link, se não, eu vou direto no YouTube, não tem problema. Não deu? Deu. Estava compartilhando o som. Aqui 2006. É uma compilação dos primeiros anos dessa competição. Muito bem. Tão bom, né, de ver esses... Acho que todo mundo concorda. Tem inovação ali, aí. Desde 2006, daqui a pouco,
Daqui a pouco vai fazer 15 anos. Meu Deus, já debutaram. Essas propostas já debutaram e para nós ainda é novidade. É um futuro que ainda não chegou aqui. Isso aí já é passado, gente. Então, assim, nós estamos falando sério quando a gente diz que é uma provocação para pensar em soluções ousadas, inovadoras, com tecnologia. Esse vídeo mostrou só algumas imagens, então é mais superficial o que a gente vê. Ao longo da apresentação, vou abrir de novo, a gente tem alguns projetos que a gente elencou, que a gente vai ler as justificativas juntos, tá? Mas, Flávio, tu estava dizendo que tu acha interessante ver essas imagens? Sim, tá bom. Não, e tu viu que tem soluções dentro da água ali, né? Tem prédios que crescem para o fundo, não sei se é mar, o que é aquilo, né? Mas tem a ver com a nossa orla, né? Alô? Oi, pode falar, estamos te ouvindo. A minha câmera parou de funcionar, minha tela ficou preta, vocês estão me vendo? Sim, Sora. Estamos, é que tu compartilhou alguma coisa que não chegou. Não. Voltou. Ai, Agora veio. Não, eu tô com alguma energia. Voltou. Não, aqui deu um clique e ficou preta a tela, mas que bom. Ué. Então. Mas esse é o computador do chá que tu tá usando? Não. Não, o computador do chá tá com o técnico. Que é o meu Note. Que é o meu Note, que eu uso em casa. Eu estou no escritório agora. Não faz favor de não beber nada agora até o final da aula. Pois então, tá numa mesinha auxiliar aqui. Mas o que eu ia dizer é que todos eles, legal que o Flávio chamou atenção, alguns envolvendo a água, mas de qualquer forma, sempre a demonstração da inserção, né, no local para onde ele está sendo proposto. Então, isso aí é uma característica muito forte também desses projetos. E, então, dizendo para vocês que acabamos de saber, no dia 17 de agosto foi lançado, então, o Evolo 2022, e fica aí, ó, até como curiosidade, claro, tem inscrição, cronograma, entrega em... Deixa eu ver quando é que é a entrega. Até fevereiro de 22. E 2021, então, os vencedores, né? A gente selecionou alguns. O primeiro lugar foi o Living Skyscraper, vai aparecer aí daqui a pouco. O projeto investiga o uso de árvores geneticamente modificadas para transformá-las em arranha-céus vivos, que oferecem espaços verdes habitáveis às cidades. Tipo um mega ninho de passarinho. Tipo isso. O segundo lugar... e o primeiro lugar é da Ucrânia, que ganhou o primeiro lugar. E vejam que interessante, na competição, que o pessoal se inscreveu em 2020 e que foi divulgado em abril de 2021, foram 492 projetos recebidos. Desses, 3 são vencedores, 20 são menções. E, então, primeiro lugar da Ucrânia, árvores geneticamente modificadas. Segundo lugar, vem de Israel. É o Lluvioso Skyscraper. É um arranha-céu que coleta a água da chuva para reabastecer o suprimento de água subterrânea na cidade do México. Então, vocês vão ver que eles buscam, assim, demandas reais e implantam em lugares existentes. O terceiro lugar da última competição é equipe da China, nem preciso dizer para vocês que lá tem muita equipe do Oriente participando. Terceiro lugar, prevê uma moldura de céu que permite que... isso é muito legal. Permite que as casas tradicionais de Agamong é uma etnia deles, se conectem. Te lembra, Flávio, que a gente viu esse semestre passado juntos? Tá te lembrando alguma coisa? Esse da China, quando aparecer, tu vai ver.
Vou lembrar. Eu acho que eu sei qual é. Sim. Esse da China, a gente vai mostrar um pouquinho mais, porque ele está muito interessante, tem uma parte cultural também, super diferenciada. Então, o que eles dizem, né? Ele permite que casas tradicionais dessa aldeia, dessa etnia se conectem, o arranha-céu cresce verticalmente e horizontalmente com a adição de espaços urbanos. E depois algumas menções. Sim. Vamos adiante. Então, aqui também é uma passada mais rápida, esse a gente não vai se deter, mas fica aqui o chamamento para vocês. Os links estão ali. É só acessar. Todos esses trabalhos, eles estão divulgados na íntegra, são mais ou menos 4 ou 5 pranchas. Cada prancha tem que dar um zoom, que eu acredito que seja o formato A0, densas de informação, de diagramas e de conteúdo de texto também. E sempre embaixo a gente tem a descrição, que a gente consegue pegar a tradução. Então, esse que ganhou o primeiro lugar diz assim: um dos principais objetivos do projeto, fazer um arranha-céu vivo, com base no princípio da arquitetura sustentável. Aqui não falava, mas com certeza o conceito de biofilia, que já estava se falando muito antes da pandemia e durante a pandemia, então, muito mais, tanto nos exteriores quanto nos interiores. Aí diz assim: o prédio funcionará no meio de uma megalópole cinza e resolverá... Bom, acho que não tem muito o que discutir, né? Está implementado ali na Nova York? É. Ele ali que parece uma árvore, não, mano? Ele é ali, ele é o que parece uma árvore. E ele resolverá uma série de questões ambientais e urbanas. Ao analisar o processo processo ativo de urbanização, diminuição da porcentagem de áreas verdes, fenômeno que provoca uma série de problemas ambientais. Então, o projeto trata de integrar árvores geneticamente modificadas durante a fase de seu crescimento e desenvolvimento, integradas à arquitetura, restaurar o equilíbrio entre as megacidades digitalizadas e os recursos da terra. Então, vale a pena, espero que vocês tenham curiosidade para ver esse projeto mais detalhado. Depois, aquele da Ucrânia. Esse projeto que trata do arranha-céu nuvioso, coleta a água da chuva, reabastece lençol freático da cidade do México. Então, ó, quer ver as pranchas? Essa próxima lâmina mostra um pouquinho, ó, a forma como eles apresentam. Vale a pena, mesmo essa aqui no computador vai ser difícil para vocês olharem, mas se vocês entrarem no site, esse material está em alta qualidade, a gente consegue dar zoom, a gente consegue ler todos aqueles trechinhos de textos e diagramas. Tem diagramas muito interessantes sobre clima, sobre a estrutura proposta, sobre a tecnologia proposta. Tem muito conteúdo e eles demonstram, né, como é que é a viabilidade da proposta. Então, assim, eles são esses arranha-céus como se fossem guarda-chuvas, né, que se abrem e criam, né, esses captadores aí de água, e o próprio prédio se encarrega de encaminhar direto já de volta para... Ou ele vira reservatório, ou ele se encaminha para reabastecer subterrâneo a cidade. Então, é uma instalação de reabastecimento de água subterrâneo, é uma estrutura alta de uso misto. Isso que é interessante também, eles têm uso misto no arranha-céu. E é uma resposta a várias questões relacionadas à água na cidade do México, como enchentes, escassez de água e seus efeitos. A solução do projeto utiliza a altitude elevada para coletar a água da chuva e reabastecer a água subterrânea da cidade. Então, eles estão propondo aí esses arranha-céus com 400 metros de altura. No momento em que essa espécie de guarda-chuva se abre ao contrário, essas lonas ficam um diâmetro de 600 metros de captação de água, e cobrindo trecho da cidade e fazendo que essa água coletada seja direcionada para baixo, no aquífero, e também para cima, em direção a um tanque de água pendular.
Então, vejam que tem toda uma explicação e uma demonstração, né, de viabilidade para esse arranha-céu. Vejam como a questão da água, né, ela é presente nesses projetos. Tem um trabalho que ganhou menção honrosa, uma equipe da Coreia do Sul, que o projeto deles, o arranha-céu deles, se chama A Esponja. Arranha-céu para coletar água da chuva para beber e cultivar na África. E aí ali diz assim, escassez da água. Sempre tem no texto uma justificativa, assim, uma posição muito forte, né, defendendo o porquê do tema escolhido para a edificação. Se é água, vocês vão ver ao longo da apresentação de hoje, tem grupos que trabalham a questão da poluição. A questão da água é muito recorrente, questão da poluição, questão da alimentação, questão da habitação. Então, esses grandes temas, né, é que vão ser a justificativa forte dos grupos. Então, eles dizem assim, o governo africano investiu pesadamente em educação, agricultura e instalações médicas para o desenvolvimento do país, mas não produziu, vamos dizer, resultados claros. O aumento da demanda devido ao rápido crescimento urbano resultou em superabundância do sistema de recursos hídricos, má gestão desses recursos, um fraco investimento de longo prazo e pesquisa sobre o meio ambiente, uma falta de infraestrutura levou à dependência de muitos nativos de ajuda humanitária. Então, aí uma ilustração desse projeto. Também indico, acessem, esmiucem esses projetos, que vai trazer muita informação para vocês. Ainda do ano passado, a equipe da França traz aí um arranha-céu em forma de pirâmide, origem das primeiras cidades modernas. Então, ele faz aí todo o embasamento argumentativo, por mais... Então, gente, veja, não tô julgando, não gosto, acho que está adequado, viajou, nada a ver, não é por aí, porque o argumento se sustenta. Ele diz o seguinte, por mais de 4.500 anos, as pirâmides me fascinaram. Feitos pelo homem para a elite das primeiras dinastias, foram construídos para como tumba real. Máquina de ressurreição, onde os faraós fizeram sua transição da morte para a vida eterna. Essa forma piramidal é também um símbolo mágico de regeneração ligado ao renascimento diário do Sol. E por aí ele vai discursando e justificando esse arranha-céu. Essa está na beira também de um lago, beira da água. Esse agora está um pouquinho mais detalhado, para a gente olhar com mais calma, que eu falei, que é o da equipe da China, que está muito interessante, porque também ele vem com muita força a argumentação histórica, cultural. Então, ele ganhou o 3º lugar na competição 2021. E esse arranha-céu, Agamong, é uma pilha de casas tradicionais, unificadas pelo espaço público vertical. Então, agora a gente vai olhar, eu dei vários zooms nas pranchas, e aí resultaram, as imagens estão em alta qualidade. Mas só para a gente se situar, esse Agamong é uma etnia que moram principalmente na província de Yunnan. Tá? Então, tem muitas dessas minorias étnicas, né, na China, que são muito diferentes, né, uns grupos dos outros, e eles têm, então, territórios específicos, têm suas características, sua identidade cultural. Aqui é um trecho, né, inicial de uma das pranchas do concurso, aonde eles, então, mostram fotos, né, de como seria, né, como seria essa construção das casas. Imagino que para vocês está meio pequenininho, mas essa primeira imagem, elas são realmente casas todas muito próximas, e depois ali já mostrando, existe uma tendência de se demolir essas casas, de tirar as pessoas dos seus territórios para levar para lugares mais distantes e colocar em novas construções. E no caso dessas etnias, o argumento do grupo é que
é muito drástico tirar as pessoas dali e levar, né, para um lugar novo, uma construção moderna, que as pessoas não vão se adaptar, que os hábitos culturais devem ser respeitados. Então, o que eles argumentam? Que a Gamong, na China, é uma etnia antiga, moram principalmente na província de Yunnan, tem própria linguagem, própria arquitetura, próprio estilo de vida. Mas as culturas minoritárias estão sendo gradualmente, né, modificadas de lugar, estão desaparecendo, estão sendo demolidas. Então, o grupo esse propõe, a fim de construir uma sociedade próspera, de uma forma abrangente, o governo chinês emitiu políticas de realocação para as aldeias, para ajudar os Agamong a ficar longe dos seus lugares de residência degradados, e então querem mudar essas pessoas para subúrbios das cidades. Deixa eu botar aqui um videozinho. Opa! Para a gente conhecer um pouco mais, para entrar no espírito dessa cultura, e aí, então, ver a proposta do grupo. Assim que der, eu já pulo o anúncio. Estão no meio de montanhas, essas aldeias. Tem um sistema de transporte, tipo uns teleféricos, tudo isso aqui levado. Campos de arroz também, as plantações, nas encostas. 千年的古楼，你可曾来过？挑起路手，时光中等候。月下的篝火，点亮了心灯，放空了心灵，你就结乡愁。 Ao fundo, lá, as aldeias deles, tá? Nesses vales e subindo os morros. Toda a encosta tem trechos que é ocupado.
Olha, eu procurei, eu assisti um monte de vídeo até selecionar esse eu achei o mais bonitinho e que mostra bem essa paisagem dessas questões aí culturais. Mas vamos lá. Deixa eu abrir de novo, então, o PowerPoint para a gente seguir. Então, como eu disse, né, a gente olhando ali ao fundo, ao longo do vídeo, aparece bastante, né, as cidades. Deixa eu voltar lá naquela primeira lâmina e vejam, assim como aqui onde está escrito introdução, né, elas são grudadas, essas casas, e nesses terrenos são vales e montanhas. Então, elas são todas grudadas e aí depois tem os trechos que são as plantações de arroz, acomodadas nesses, uma espécie assim, nos terraços que eles fazem. E aí, o que esse vídeo, né, Cris? Não, esse vídeo é importante para mostrar que é uma comunidade, né? Que ali as casas são baixas, elas são meio amontoadas, né? E que, enfim, que tem problemas e que tinha que ter uma solução. E é impressionante que a solução é radical, né? Eles simplesmente... É radical. Passa a ser grandes... É radical, mas ela busca manter características... Ela faz uma leitura, né, da realidade da região e transporta, digamos assim, né, empilhando, enfim, mas que é corajosa, e que é ousada e radical, Mas é muito interessante, né? Então, eu acho legal, Talvez não tivesse outra solução, né? Porque a ideia era liberar o solo, né? Essa é a ideia, liberar o solo. Então, é radical, mas não é por isso que a gente tem que... Eu quero que o pessoal tem que conhecer. A gente tem que conhecer essas propostas. Nós não estamos dizendo que a solução... E eventualmente, a única solução possível, adequada, possivelmente era a melhor solução para resolver o grave problema ali de falta de espaço, né? E o argumento deles, no momento em que eles escolhem a tecnologia construtiva, os materiais, né, remetem às antigas aldeias. Então, aqui, pessoal, está mostrando uma das pranchas do concurso. Vocês viram que lá no início eu tinha dado um zoom naquela porção superior à direita, que mostra ali o número 0532, são aquelas duas primeiras imagens da aldeia atual e uma demolida. E aqui, nessa perspectiva maior, aí já é a proposta do grupo. Então, à beira do rio, né? Então, eles verticalizam as habitações, liberam o solo para as plantações, e vocês vão ver que a comunicação vertical tem escadas, tem praças, e tem também os pequenos teleféricos, a exemplo do que eles já tinham para se comunicar entre morros. Então, ali estava explicando o seguinte, a intenção do governo é tirar, porque as habitações estão precárias, em questões de saúde, de higiene. Então, o governo quer tirar as pessoas dali, né? Porque essas minorias étnicas, né, têm esses problemas de higiene, de saúde. Mas eles dizem que o pessoal não consegue se adaptar nessas novas residências. Então, eles perdem suas terras aráveis, seus quintais, seus riachos e assim por diante. Imagina, vão levar eles para o subúrbio das cidades grandes. Então, esse grupo diz, tentamos projetar um arranha-céu. Nós tentamos nosso melhor para manter a memória e o estilo de vida dos fazendeiros de sua cidade natal original e, ao mesmo tempo, deixá-los desfrutar da conveniência da urbanização moderna. Extraímos a estrutura do edifício do estilo palafita local, extraímos o esqueleto de madeira e, em seguida, usamos um guindaste para mover as casas de madeira originais. Combinamos os dois para formar... Essa tradução é meio ruim, tá? Formar o formato, a forma básica do arranha-céu. E, em seguida, mais e mais casas são movidas para o arranha-céu e o arranha-céu gradualmente se alonga também lateralmente. Então, ali eles combinam as funções de residência, terras aráveis, riachos, praça de dança, floresta, espaços públicos. Se dando um zoom nessas imagens, a riqueza de detalhes é incrível. Então,
enriquecemos constantemente. Engraçado que eles botam algumas casas de cabeça para baixo, né? Tem um certo humor nisso aí também, né? É verdade. Estou vendo. Mas, de qualquer forma, ela expressa aquele amontoado de alguma forma, né? Claro, bem mais organizado, bem mais arejado, e mais ventilado, né? Mas eu não sei se essas casas de cabeça para baixo querem passar aquela ideia de caos, né? Que de alguma forma existia lá. Né? É verdade. E tem também umas arquibancadas grandes, a praça de danças, que foi onde a gente viu acontecer no vídeo. Aí aqui, ó, é aquele trechinho da primeira prancha, de novo, trago para vocês. Aqui é um outro trecho da primeira prancha que eu ampliei, que eles fazem até uma espécie assim de uma montagem ali em cima, como se fosse uma história em quadrinhos. E aí diz: o governo quer nos providenciar uma nova casa, quer nos ajudar a sair da pobreza. Mas aí depois, mas nós temos que deixar as nossas casas. Aí depois ali em vermelho, não tem terra arável, não são diferentes os hábitos de viver. Aí o outro lá em cima diz assim: a gente vive numa nova casa, mas os nossos hábitos não está adequada aos nossos hábitos. Então, é uma maneira interessante, eu estou trazendo isso, explorem isso. Que é aquele conjuntinho ali que está bem pequenininho na direita, embaixo dessa tira, né? Mostrando e içando. Tipo uma Minha Casa Minha Vida, assim, né? Ali eles estão explicando, então, qual é a ideia, né? Manter o estilo da arquitetura e, ao mesmo tempo, com essa estrutura de palafitas, eles içam as casinhas e vão montando. Então, assim, essa imagem, ela na prancha grande, ela é bem pequenininha, aqui que a gente deu um zoom, mas ela tem uma historinha em quadrinho para demonstrar, né, qual é a intenção, na faixa do meio, a ideia e o processo construtivo, e embaixo também, olha, uns ideogramas interessantes ali mostrando, né, a demanda desses fazendeiros. Eles querem a dança, eles querem espaço público, eles querem floresta, eles querem prédios públicos. O que é crop? Não olhei. Alguém sabe? Depende do contexto, senhora. Crop é plantação, normalmente. Então tem a ver. Porque eles estão exatamente. Nesse caso, ali, pois é, mas não sei, não está com cara de ser plantação. Não, mas acho que não sei, tem uma cara de tronco de árvore. Assim. Tem cara mais de tronco. Senhora? Oi? Que eu não estou conseguindo ver aqui onde é que está o crop. Vou botar meu mouse aqui, ó. Aí que estava a parte do zoom em cima. É? Deve ser. É que a barra do zoom estava em cima aqui para mim, do share screen. Tá, porque para mim não. Não, é para mim. Por isso que eu não tinha. Mas crop não é também. Não é cortar? Eu entendo. Crop é plantação, grandes plantações, né? Como eles têm essa ideia de manter essas terras aráveis. Não dá para entender muito o símbolo, mas com certeza no contexto tem tudo a ver. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, essa imagem... Colheita, Sim, isso aí. Perfeito. Essa imagem, eu queria chamar a atenção, que eu acho que é uma maneira que a gente gostaria de estimular que vocês explorem no trabalho. Com esses diagramas, com colagens, com figurinhas, com esses ideogramas, né, e pequenas frases ou identificando cada um, tá? E aí aqui, outra coisa interessante aqui é mostrar ali, né, uma primeira coluna, qual a proposta de hoje, qual a proposta do passado, depois um corte. É que fica difícil de dar mais zoom, mas eu quero estimular que vocês se sintam assim curiosos de olhar.
É fantástico, assim, todo o detalhamento, as praças, as circulações. Esse povo já estava acostumado, né, a viver nas montanhas. Olha esses esqueminhas aqui que mostra agora e no passado a área de cultivo, a questão das montanhas, as danças que a gente viu no vídeo, a relação com a água, que nesse arranha-céu eles trazem também piscinas simulando quedas d'água. Opa! E aqui esse mais embaixo, a rua comercial, tudo dentro desse arranha-céu. Aqui esse corte também, muito interessante, e o meio de transporte, tá nesse desenho marcado em vermelho. Olha só, eles têm um sistema de cabos, como se fosse, né, um teleférico. E era como se fosse uma gaiola. E aí eles reproduziram isso no próprio arranha-céu. Então, os deslocamentos podem ser por esse sistema de cabos, que nesse corte à direita está desenhado sempre em vermelhinho. Parece uma trouxinha, assim, uma trouxinha de como se fosse um cestinho de palha. E daí também, nesses materiais, vocês vão ver que eles desenham as plantas, ó. Deixa eu tentar ampliar. Tudo isso é qualidade de print, então quer dizer que se vocês ampliarem na tela do computador, vai dar para ver super bem. Olha esse aqui mostrando, né? Então, como é tudo muito ventilado, ventilação cruzada, as circulações, circulações horizontais, circulações verticais. Essa espécie de teleférico tem os pontos de estacionamento, ó. O exinho onde eles param. Muito bem. Vou voltar aqui. Eu nem me lembrava que eu tinha printado esses itens separados, né? Que tá muito, o conteúdo das pranchas está muito rico, muito passo a passo mostrando. Bom, então, parece, né, meio maluco isso, eu acho, mas essa é a ideia, é algo que não é impossível, é um exercício, isso é um exercício. Então, parece impossível. Andar de avião também parecia impossível, não faz muito tempo, assim, historicamente é recente, né? Imagina alguém dizer que ia voar pelo céu dentro de uma lata. É verdade. E para trazer inspiração, de novo, né? Dizendo, mas a gente está fazendo, a gente é estudante de arquitetura da Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, a nossa realidade, né? Talvez num futuro imediato nem se pensa, né? Nessas questões, assim, ou nos tais arranha-céus e tanta tecnologia e tanta inovação. Mas eu aproveitei essa aula para provocar mais uma vez vocês. Por exemplo, né, quando eu começo a ver esses projetos, esses tempos a gente pesquisou, a gente conhece uma ex-aluna, que é a Miriam, que hoje em dia, ela já há muitos anos, já uns 10 anos, ela mora em Londres. E outro dia, pesquisando na internet, eu vi que ela está fazendo projetos para Marte. Então... E nunca na faculdade ela fez projeto para Marte, né? Ela fez a mesma faculdade que vocês. Então, é interessante. Espero que a gente, no futuro, também pesquise o nome de vocês no Google e encontre aí vocês fazendo projetos inovadores, ousados e avançados tecnologicamente. E mais um pouquinho para falar sobre a Miriam, quando a gente coloca ali o nome, ela participa desse Design Lab, né? E ela trabalha no escritório do Norman Foster. Então, ela é uma sócia do Foster e Partners. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, que tem que ousar, porque quem sabe no futuro espera vocês aí uma oportunidade onde vai ser realidade, né? Essa ousadia vai ser realidade. E um dos projetos dela, fantástico, também colocamos aqui e fica para vocês pesquisarem, é a loja da Apple em Dubai,
Também nós não vamos entrar no mérito da loja, mas para mostrar aí essa arquitetura de transparente, né? É no Dubai Mall, e como se parece assim, remetendo a brises antigos, né? Os muxarabes e treliçados metálicos, só que aqui tudo usando alta tecnologia. E aí algumas imagens dos interiores, dos terraços, dos envidraçados, isso é um projeto construído. Então, o futuro... Eu vou ter que buscar uma água e não vou derrubar no meu teclado. Espera aí. Mas o importante, gente, assim, é se dar conta que esse ousado não é a ousadia pela ousadia, né? Um exibicionismo aleatório, assim, fazer coisas estranhas, né? Mas o que a Cris está mostrando aqui é que é uma resposta profunda, original, a problemas muito bem estudados, né? Elas são ousadas porque não são usuais, né? Mas elas são consequentes, né? Assim, a partir de uma leitura muito séria e leituras que também não são cotidianas, né? A gente tem que se esforçar para conseguir perceber, né, o problema que está colocado ali e dar uma resposta que ninguém deu, enfim, ou que não deu até porque tem medo, porque é diferente, mas aí entra a ousadia, né? A ousadia, a coragem, enfim, a experimentação. Então, é nesse sentido, para não passar uma ideia também que a gente está querendo coisas estranhas, assim, que às vezes são mais do mundo das artes do que da arquitetura. Então, tem um fundamento, tem um pé no chão, tem uma razão de ser, que é o que a gente está vendo aqui, né? Se a gente olhasse só aquela imagem daquelas casas para baixo, isso é coisa de maluco, não sei o quê, mas aí começa a ver que tem todo um sentido, né? Um porquê. É isso aí, então, o valor, né, da solução está em tudo que envolveu de pesquisa, de referência e a resposta a uma demanda que leva em consideração também a parte histórica. Tá. Bom, e aqui, então, o prédio da Apple, todo ele... Eu não estou conseguindo falar. Não sei por quê. Me engasguei. Esse onde é que é esse da Apple? Dubai. Ah, tá, mas esse está pronto, construído. Sim, esse é que a Miriam projetou no escritório do Foster. Ah, tá. Tu estava falando da Miriam antes de tomar água, tá certo. Ele é todo mas não, é já uma filial. Eu achei que era uma filial que ia ser uma filial em Marte, então. Hã? Achei que ia ser uma filial em Marte. Não, eu também achei, quando começou a falar, eu fiquei confusa com o conceito da loja da Apple junto. É que a de Marte ainda não está pronta. Porque ainda eu pesquisei a Miriam, fiquei impressionada dela estar fazendo projetos para Marte, principalmente no âmbito acadêmico. Ela é professora de uma universidade lá, e ela participa de concursos de robótica e os hackathons da vida, mas no escritório do Foster não vi ainda eles fazendo projeto para Marte. E aí eu trouxe, porque achei lindíssimo esse projeto, e que é aí, uma gente, loja... Tem vaga lá, ó. Vamos lá, vamos se esforçar que Marte vai ficar com um de vocês, com uma de vocês. E aí daí aqui já aproveita essa aula para mostrar que em 2012 a gente foi lá visitar a Miriam. O Zé, eu, o Menegoto. Hã? Não, tá brincando, cadê o Wally? São dois Wallys, né? O Zé e a Cris. E aí ela nos recebeu lá no escritório, mostrou os projetos. Então, também, olha, 2012, logo já são 10 anos. E assim o tempo voa. Então, para 2012, nós ficamos muito impressionados com os projetos que ela estava desenvolvendo lá. E agora, 10 anos depois, ainda são projetos impressionantes, né, para a nossa realidade.
Mas eu acho assim, essa fala é um convite para vocês, para pensar, né, além. E aqui algumas imagens da nossa visita, foi à noite, um mega prédio lá à beira do Tâmisa. E depois, claro, que saímos para confraternizar. Então isso é para mostrar assim, ó, como é gostoso isso, essas aulas que a gente traz para vocês, que a gente insiste, ousem, inovem, proponham. A gente quer a gente também se alimenta desse resultado que vocês estão propondo, porque no dia a dia do escritório é muito difícil fazer esse tipo de proposição. Então, a universidade é o ambiente para extravasar, extrapolar, e, de repente, a gente vê aí alunos, né, que realmente esses foram muito, assim, muito além do que se poderia imaginar. Então, é nesse sentido que a gente traz... né, Cris? Ainda não mostrei para vocês, mas eu quero ver, estou procurando onde publicar. Mas a partir da experiência do semestre passado, que foi dos condomínios, né, eu escrevi um artigo que se chama Cidade Aberta, né, que é justamente aí tem toda a temática, a partir da temática do sei lá, eu não teria escrito, né? Aí o resultado levou a uma reflexão sobre a cidade, produção de um artigo. Então, isso que é legal na universidade, né? Isso é muito importante. Muito legal. Pessoal, a universidade a gente não está aqui para treinar vocês a fazerem o que já se faz. Isso. Claro, isso também você tem que aprender. Mas a gente quer, o lugar da universidade é pesquisa, é pensar o futuro, é oferecer para as pessoas opções que elas vejam e que de repente esse é o caminho, né? Vamos mudar tudo, vamos transformar, vamos, né, evoluir. Mas se ninguém pensa, né, a gente fica parado no tempo, repetindo, né? Vamos ficar enfumaçando as nossas cidades para o resto da vida, né? Talvez tenha outras alternativas outros modos de viver na cidade que não esses que estão se perpetuando, né? E a gente traz essa proposta para a disciplina que vocês tenham a liberdade de fazer algo que vocês não fariam no ateliê 1, no ateliê 2, no ateliê 3, no ateliê 4, no ateliê 5, no ateliê de habitação e interesse social. Então, que o exercício dessa disciplina seja algo que não foi feito nos outros ateliês. Então, o tempo todo, e ao mesmo tempo, a gente entende que pode ser novidade, é novidade para vocês. Então, fica aquela, mas essa disciplina é um trabalho de urbano, é planejamento, é paisa, é edificação. E essa aula do Evolo, às vezes ela ficava mais lá para diante do semestre. E hoje eu trouxe cedo. Eu trouxe cedo porque eu acho que ela é impactante, no sentido de mostrar que a gente quer que vocês, com argumentação, claro, proponham alguma coisa diferente. O que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que a gente podia fazer 5 minutos de intervalo. Eu vou tentar melhorar minha garganta e deixa eu pausar aqui. Voltamos a gravar? Gravando, continuidade aí da nossa aula. E a gente vai seguir nos evolos, porque tem outros arranha-céus inspiradores. Ano 2017, esse é bem interessante, e foi o que ganhou o primeiro lugar da competição. Vou botar aqui para vocês. Via parachutes. With such an outrage. Foi. Usava pastas. Has won first place in a prestigious design contest. Designed by a team based in Poland, the Moshambas skyscraper won first prize in the 2017 eVolo skyscraper competition.
The Moshamba skyscraper is made with modular elements, which are stacked one on top of the other. The building will provide training in agricultural techniques, along with modern agricultural tools, a drone service, and a trading hall. Agriculture based around the skyscraper is expected to flourish. After a local community becomes self-sufficient, the building will be moved to another community. The Ivalo skyscraper competition received 444 projects this year. Vertical factories in megacities, designed by a team from the US, came second. Third place went to Espiral 3500, a spiraling vertical structure by Spanish designers. Say no to safe spaces on YouTube. Support Tomo News at patreon.com/TomoNews. Isso não é a primeira vez que acontece. Keep watching for more innovative architecture. This futuristic skyscraper will be yours. Instead of being built from the ground up, this futuristic skyscraper will be hanging down from the heavens. The massive structure suggests people would do so via parachutes. É demais. Scan passengers' facial features, iris patterns, and fingerprints in order to verify. Enfim, então, lá em 2017, a questão do alimento, né, foi muito o tema, de uma maneira geral, dos competidores. E aí, de novo, fica aí o convite, está tudo disponível no site deles, tem uma barrinha em cima que mostra todos os anos, e aí dá para abrir cada um dos projetos. 2018... esse é interessante também, que é uma espécie assim de um refúgio. Aí depois eu tenho que aprender com vocês como é que a gente faz para eu não precisar cada vez sair do... Tem que inserir, né, o vídeo na apresentação, mas eu não consegui, sinceramente. No PowerPoint, se eu não me engano, tem que baixar o vídeo para o computador para botar, mas no Canva tu consegue botar o link direto. Não, né? No PowerPoint, acho que não. Tem que baixar o vídeo para depois colocar. Mas no Canva tu consegue fazer, Sora. É por isso que eu vi. Não, eu tenho que migrar logo para o Canva, que eu estou bem impressionada como é bacana. Já vou compartilhar. Está demorando. Ué, não, desculpa, não mudei o link, então. (2018) Eu acho que aqui eu vou conseguir direto. Só me confirmem se mudou. Lamontio is all about going beyond what we women are used to when it comes to functionality and versatility. Então, abrigo para zonas de desastre, ou helicópteros levariam as partes desse arranha-céu. Ele também funciona como uma espécie de um sinalizador, vai ser longe. Bem rapidinho o vídeo, mas agora a gente vai olhar, a gente segue olhando o detalhamento aí do projeto, que esse é um dos que a gente salvou, as pranchas. Então é isso, né? Uma equipe da Polônia que ganhou o primeiro lugar do 2018. Então essa é a imagem mostrando os arranha-céus. Então a ideia é um arranha-céu dobrável para regiões de desastre. Então aí o argumento, né, deles: desastres naturais ocorrem anualmente em todo o mundo. Se uma determinada região é atingida por terremoto, inundação, furacão, é preciso ajudar a chegar lá rapidamente. Então, o Sky Shelter tenta resolver esses problemas, propondo uma estrutura que, embora ofereça uma grande superfície
que embora ofereça uma grande superfície de piso, em função do número, né, de pavimentos, ela é compacta. Ela é fácil de transportar para qualquer lugar para ser implantada com o mínimo de tempo e mínimo requisitos de mão de obra. E aí vejam que na prancha tem uma imagem grande mostrando a intervenção implantada, mostrando mais de uma dessas torres, e do lado uma descrição. Daí eu vou dando alguns zooms depois nas pranchas, que é outra prancha. Então, esse abrigo é extremamente fácil de mover devido às suas qualidades únicas. Eles estão argumentando, estão defendendo a ideia. Toda a estrutura é dobrável e lembra um origami ou acordeão. Isso significa que pode ser empacotado em uma única caixa relativamente pequena, com altura mínima e dimensões de base reduzidas, se comparada à área ocupada pelo edifício. Então, esse pacote pode ser movido para qualquer lugar com a ajuda de helicópteros, comumente usados por equipes de resgate e militares em casos de desastres naturais. E aí eles dão toda uma argumentação da implementação, que pode ser imediata, as funções que cada um daqueles pavimentos pode abrigar, as características de sustentabilidade. Aqui o interessante de comentar é que eles trazem, né, essa tecnologia usando nanomateriais, né? Então é algo que a gente, né, nem domina, nem conhece, tem a ver com engenharia dos materiais, mas eles dizem, então, é proposto o uso de nanomateriais à base de folha de ETFE, pesquisar, não sei o que é isso, mas é tipo um plástico de alta resistência à corrosão, alta resistência a temperaturas. Então, ele tem uma temperatura de fusão muito alta, excelente resistência química, elétrica e de alta energia, propriedade de resistência à radiação. Tá? Então, eles estão sugerindo aí usar esse material de revestimento. E aí diz que, então, com isso, e esse tecido com uma rede de pequenas células solares de perovskita, que é um mineral, ele é capaz de produzir energia limpa, especialmente necessário em caso de emergência. Então, eles não detalham exatamente, não tem protótipo, é tudo ainda dentro da ideia da pesquisa e da proposição. Mas tem fundamento. Então, esse aí foi o abrigo, esse para zonas de desastre. Ainda 2017, um segundo exemplo, e aí encerramos 2017. Esse exemplo eu acho bacana também, eles chamam de Broadway levitada, 2018 esse. É uma equipe dos Estados Unidos e eles criam uma ocupação para interiores de quarteirão, né? A gente até conhece bastante essa conversa, essa necessidade também nossa em algumas situações, emoldurando fachadas históricas. Então, ali, né, a nova Broadway, mostrando, né, uma foto antiga, uma foto de hoje. Então, tem, assim, esses vazios. E uma região que já teve seu auge, e pela justificativa do grupo, está numa certa decadência. Então, eles botam assim, que a Broadway, no centro de Los Angeles, foi uma das ruas mais famosas dos Estados Unidos. Teve a maior concentração de cinemas do mundo na década de 30. Os teatros ornamentais, de estilo barroco, testemunharam a prosperidade da Broadway no passado. No entanto, com o declínio do centro da cidade e da migração da indústria do entretenimento para Hollywood, a Broadway se tornou uma área abandonada no centro da cidade e é vista como um lugar perigoso à noite. Essa proposta visa revitalizar o distrito dos teatros da Broadway e explorar uma estratégia universal para preservar e renovar a área do centro histórico. Então, esse também é um outro trabalho que, quando a gente dá zoom nos desenhos, eu fico impressionada com os detalhes todos pensados. E eles colocam, né, como sendo um problema inevitável na maioria das grandes cidades, a decadência do centro histórico, aqui eles estão falando dos Estados Unidos, e eles falam a rua cheia de gente, a infraestrutura desatualizada, as condições precárias de construção, a falta de espaço público e o ambiente bagunçado. Tudo se tornou a razão para afastar as pessoas dessas áreas. Finalmente, então, se tornou aí um lugar de crimes.
E aí, então, eles constroem, né, a Broadway, Levitated Broadway, é um plano para criar uma nova Broadway, flutuando no topo dos prédios e dos estacionamentos existentes. Então, eles criam, as circulações verticais estão sempre marcadas, né, forte em vermelho, e tem essa mega treliça que vai, assim, meio que ocupando todos os espaços. E aí eles criam várias praças elevadas no meio dessa treliça. E aí eles argumentam que, ao invés de demolir o prédio histórico, podemos encontrar mais espaço no meio e no topo dos edifícios existentes, o que nos dá espaço suficiente para inserir novos programas, criar mais espaço público em uma comunidade já de alta densidade. O projeto utiliza uma grande treliça de aço leve, para preencher o espaço negativo entre os edifícios existentes e estender o núcleo de concreto desses edifícios para suportar todo o sistema de estrutura. A estrutura permite que a luz e o vento penetrem em todo o edifício e cria um espaço vertical de rua dinâmico. Eu, particularmente, acho essa proposta fantástica e essa, sim, me parece tão possível de aplicar em diversas situações. Acho bonito, assim, de ver a intenção. Aí, aqui, também achei que esse detalhe da prancha valeu a pena pensar para mostrar para vocês os diagramas, né? Primeiro, aquela foto mostrando o quarteirão, onde eles estão propondo esse arranha-céu, o conceito, né? Mostrando ali em preto e branco a Broadway original, os edifícios históricos, e até chegar, né, na Broadway reativada, reciclada. E o processo também em 3D, mostrando, né, os volumezinhos, depois o interior sendo ocupado, depois qual a malha que foi proposta, os núcleos de circulação vertical, a estrutura e o programa inserido. Então, isso vocês são craques em fazer. E explore aqui na disciplina esses diagramas, porque os diagramas, eles contêm muito pensamento e não são trabalhosos, não são demorados de fazer. Acho que aqui é uma das últimas imagens que diz assim, então, além de criar um complexo de arte cênica, sala de cinema, música, sala de ensaio, todo esse programa aí de entretenimento. Aí diz assim, dizem que a Broadway é a joia escondida de Los Angeles. O projeto tem como objetivo encontrar essa joia, trazer essa joia de volta, polir e polir para torná-lo ainda mais brilhante do que antes. Tá? Então, esse foi acho que recebeu menção honrosa. E olha que legal a maneira de demonstrar, né? O programa tem ali, lá em cima dá para ver que tem também uma arquibancada, lugar para eventos, muito espaço público no topo dessa intervenção. 2019, mais alguns exemplos. Aí aqui, também, eu não quero cansar vocês, eu quero deixar vocês com vontade de voltarem a alguns desses exemplos. E 2019, então, temos projeto da Sérvia, projeto da Polônia, projeto do Reino Unido, as menções honrosas também, México e Estados Unidos. Então, uma das menções honrosas é uma cidade sustentável vertical, vale a pena depois olhar também os desenhos, os diagramas, o conceito, como que ele é demonstrado nos diversos pavimentos, com cores, né? Acho que esse eu dei um zoom depois, aqui. Então, eles argumentam de como seria, né, a cidade tradicional e a cidade vertical, como seria a cidade tradicional, a cidade vertical e a cidade que eles estão propondo aí nesse arranha-céu, onde tem taxidrones, né, parando aí nesses não são aeropontos, não. Como é que é o nome dos pontos que param os aviões e os helicópteros? Helipontos. Heliponto? Isto, os helipontos em diversos pavimentos aí dessa cidade.
Então, são plataformas que recebem drones elétricos movidos a energia solar e podem atracar nas unidades habitacionais, retirando o tráfego do nível congestionado da rua e do ar. Subindo ao topo da torre está a área de escritórios, organizada em torno de turbinas eólicas, gerando energia, reduzindo a emissão de carbono da torre e criando sistema de coleta da água para os programas de agricultura, vida e trabalho. Aí aqui mais outros diagramas, cortes, perspectivas, né? Seria uma cidade sustentável vertical que cria um ambiente holístico de viver, trabalhar, brincar para os habitantes da cidade, respondendo efetivamente ao contexto e aos elementos que afetam as cidades modernas e criação de sistemas de coleta de água de chuva para programas de agricultura, vida e trabalho. Então, ali diversas seções, então, desenhos esquemáticos, né? Então, vai ter um momento aqui na disciplina que vocês vão produzir plantas, elevações, cortes, mas a ideia é serem esquemáticos, para mostrar, né, e diagramar o que está sendo proposto, as intenções. Aqui, estratégias de sustentabilidade, então, turbinas de vento, telhado verde, todo o tratamento de água, uma segunda pele para ventilação, para evitar a insolação direta. E também existe uma organização, né, dos usos comerciais, residenciais, escritórios. Ó, mais na parte perto da rua, o comercial. Depois tem uma parte de produção de alimentos, como se fosse uma fazenda vertical. E depois tem as residências e o comércio. E aqui o resultado, né? Então, é bem diferente, são propostas bem ousadas. Esse aqui também veio uma proposta da China, chama Cidade Horizontal Sem Nação. Então, isso aí foi 2019. Então, eles botaram, o mundo está testemunhando o mais alto nível de deslocamento registrado, segundo a Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá? Até fui pesquisar, ACNUR, para refugiados, esse aqui. Aí eles botam dados de tantos milhões de pessoas que já são deslocadas à força, tal, e aí começa a proposta. Então, tem também mapas, ó, vejam mapas mostrando no mundo esse deslocamento de pessoas. Então, sempre vem muito embasado, assim, com uma necessidade real, atual, e uma proposta ousada para dar resposta a essa necessidade. E aí eles fazem toda uma explicação, né, como se eles montam, é como se fossem grandes treliças no solo, depois levantam. Tem toda uma lógica aí de como construir esses edifícios e fazer com que eles possam ir aumentando à medida da necessidade. E esse é o resultado. Eu acho bem interessante, a gente tem que olhar com cautela, porque a escala engana um pouquinho esse edifício, são muitos pavimentos, ele realmente é um arranha-céu, e a gente às vezes vê mais do que está no primeiro plano, a gente tem que olhar lá para ver o tamanho das janelas que vão nos mostrar o tamanho dos pavimentos. Parece até, olhando assim, né, por dentro, um equipamento, um computador, com todas as pecinhas que compõem as placas. E aqui, então, algumas ampliações. Então, olha o que eles dizem. A construção de um arranha-céu ao longo da fronteira entre países, que oferece abrigo e oportunidades de segurança e desenvolvimento para os refugiados. E aí, de novo, essas ampliações aí são para a gente ver a escala e tudo que está sendo pensado em termos de geração de energia, ventilação, os diagramas também, de novo, não tem ampliação dos diagramas,
mas ali no canto direito tem também os diagramas mostrando questões de mobilidade, de transporte, questão de maquinários, equipamentos necessários, e aí um corte também, revelando a altura, né, e quantos pavimentos cada um desses arranha-céus. Ano de 2020, como não poderia deixar de ser, né? Esse aqui, epidemia de Babel, arranha-céu de emergência de saúde. Mas tu vê, até acho cedo, né? Em abril de 2020, na China já estavam propondo aí essa problemática. E é isso, um arranha-céu de assistência médica de rápida implantação, projetado como uma resposta à atual pandemia de coronavírus. E apresenta vantagens: construção simples, resposta rápida. Todo edifício consiste em uma estrutura de aço com várias caixas funcionais. O padrão de construção é simples, o suficiente para que qualquer equipe de construção qualificada possa tê-lo pronto em 5 dias, bem coisa de chinês, de construir em 5 dias. Apesar de que aqui mesmo no Brasil a gente viu, na pandemia, construções em tempo recorde. Mas não, se fosse mesmo de chinês, acho que era 24 horas para levantar o prédio, né? Aquele Hospital Independência ali, né, na Antônio de Carvalho, né? Foi feito coisa de 30 dias, né? Foi uma coisa louca. Foram feitas coisas muito rápidas aqui. E aí está aqui o projeto, né? Então, um local para atendimento emergencial de saúde. E, de novo, dados, mapas, dados numéricos, falando sobre a população, nesse caso, falando sobre o vírus, onde é que ele surgiu, como é que ele se propagou. E aí, aqui, olhando mais de perto, aqui mais de longe, mostrando como se fossem umas células, né, em altura. Muito bem. Pronto. E o pior é que tem tanto exemplo mais, eu tirei vários. Tirei vários, porque eu acho que esses aí já estão suficientes para a gente dar uma primeira olhada juntos. E vamos ver o que vocês, a partir disso, vão propor, tá? Que vocês vão projetar. E aí, para casa... então, é que eu tirei da apresentação, mas eu deixei aqui, tá? Alguns que eu já tinha preparado, eu deixei, vocês podem olhar se não quiserem ir até o site. Esse aqui, arranha-céu de purificação de água na Índia. É bem interessante. Arranha-céu de purificação de ar no Teherã. Esse os dados que eles trazem, olha só, a poluição do ar de Teherã aumentou exponencialmente nos últimos anos. Em média, uma pessoa morre em função dos efeitos da poluição do ar a cada 2 horas. As pessoas estão morrendo do ar que inalam. Então, a partir desse dado, a equipe traz uma resposta. Esse tem o uso de aplicativo de celular, é bem diferente também. 2009, esse Metan Scraper, também da equipe da Sérvia. Até tinha detalhado um pouquinho mais, depois vocês dão uma lida. Aqui as ampliações de trechos das pranchas do grupo. Air Scraper, também relacionado com a questão da poluição do ar. Também, esse é a equipe da Polônia propondo um arranha-céu em Pequim. Né? E aí, o que eles dizem? Alto congestionamento de tráfego, aumento das emissões de CO2, enfrentam grandes problemas de poluição do ar em Pequim. Aí tem toda também a argumentação. Biosfera, Skyscraper, é tipo uma arca do Noé moderna.
Então, uma equipe do Reino Unido que fez esse projeto, então, para Gana, na África. Também, quem quiser, depois vai dar uma olhada. Todo super bem desenhado e detalhado. Então, foi uma pequena amostra desse conteúdo. E daí, queria ouvir um pouco vocês. O que acharam? Depois de uma conversa dessas, assim, estou aqui há 1h30, mais ou menos, quase 2 horas, mostrando projetos e trazendo algumas questões. Vocês têm vontade de comentar alguma coisa? Eu particularmente gostei bastante dessa aula, Sora. Eu acho que podia ser a primeira aula até. É bem inspirador, assim, ver esses projetos para abrir um pouco a cabeça, né, em relação... Porque até fui eu que perguntei na primeira aula, tá, mas é o que essa cadeira? É urbana? A tua pergunta é normal, paisagismo, é o quê? Então, acho que essa poderia ser até a primeira aula, assim, para já Mas eu gostei de que tu falaste. Sabe que eu acho que nós vamos provocar dessa forma. Para já ter uma... Talvez não seja a primeira, mas a segunda, talvez, né? Sim. Não sei, não sei. Olha, eu acho que semestre... Acho que devia jogar no impacto, assim. Vou te falar, minha vontade para o semestre que vem é fazer na primeira aula. Vamos ver. Foi boa essa questão da Ariel. Sim. Porque daí eu acho que a pessoa já vem preparada para o que vem a cadeira, entendeu? Entendi, mas eu vou te dizer... Eu acho que sim, né, Ariel? Porque vocês não entendem muito o que a gente está falando, não acreditam muito, né, no que a gente está falando. Não acredito, mas bom. Não é que não acreditem, mas pela falta de um exemplo, pela falta de uma materialidade, digamos assim, né? Sim. Então, e causa um impacto a gente olhar imagens assim, né? É uma boa dica. Obrigado. Imagina. Mas dá um pouquinho também de medo de tentar enfrentar e propor essas ideias mais diferentes? Não vou dizer malucas, mas mais diferentes? Eu não diria medo, assim, acho que é bem provocador no caso, né, de buscar novas soluções e buscar até mesmo a problemática que tu queira trazer para o grupo ou alguma coisa assim. Mas é um pouco estranho no final do curso a gente chegar nessa etapa quando a gente está tão um pouco na forminha, assim, de ter uma proposta já um pouco mais fechada, um programa um pouco mais fechado, né? Mas eu acho bem legal até, nessa etapa do TCC, a gente trazer algo mais conceitual, assim, até para abrir a cabeça para esse projeto até de conclusão, né? Que a gente possa trazer alguma coisa um pouco mais inovadora também. Tudo isso é nossa intenção. Eu acho que no início do curso, vocês não têm ferramentas ainda para pensar com mais profundidade esse tipo de conceito, de sair da caixinha, né? Sim, total. No início do curso estão fora da caixinha mesmo, né? Então estão muito soltos aí. Primeiro a gente tem que disciplinar um pouquinho, né? Para depois, senão isso não é liberdade, você já está solta mesmo, né? Não tem essa noção, né? Sim. Então, é preciso passar por essas etapas, eu acho. Não, com certeza. Mas eu acho legal de ter essa etapa agora também, por ser um pouco mais livre, né? E trabalhar muito mais com a parte de conceito, que às vezes não é algo que a gente exercite tanto durante a faculdade, né? Muito técnico, assim. Então, eu particularmente acho ótimo. Bem... Que bom. Vamos deixar a Ariel sozinha hoje comentando. É que ela fizeram uma votação, ela foi eleita representante da aula. Não, mas a Valquíria... Ariel, libera a turma, Ariel. Diz que eles podem não, eu deixo a galera falar, não tem problema. Por favor, gente, liberei. Eu acho que a gente vai acabando sempre querendo colocar os pés no chão, assim, tipo... a gente passou, meu grupo, a gente passou essa última, tipo, de sexta para cá, né? Tipo, a gente tem algumas ideias que talvez a gente poderia aprimorar para ir mais para algo adiante, assim, mas ainda é muito, assim, aquele medo de ir botar o pé no chão, sabe?
Aí a gente acaba dando, assim, acho que retrocede um pouco. De botar o pé no chão ou de tirar o pé do chão? Não, mas é que eu acho que o que a gente tem até agora é que a gente tem muitas ideias que poderiam ser, tipo, colocadas mais para frente, mas acabava colocando o pé no chão de novo, sabe? E com alguns exemplos, eu acho que facilita um pouco da gente levar isso adiante e tirar um pouco o pé do chão, na verdade. Sim, tá bem. Mas eu concordo, Ariel, é muito bom, tipo, se essa aula talvez fosse um pouco antes, assim, para a gente conseguir soltar as hoje ideias. Tivemos só 1 mês de 4. Mas eu entendi, eu já trouxe ela mais para frente, mas vocês estão falando, estão certas, tem que trazer mais para frente ainda. Para explicitar o recado, ele não... a gente percebeu que ela mais adiante, o recado não é dado, parece assim, por que não disse isso antes? Bem... Aquela questão, por que não me falou isso antes? Mas agora vejam, agora esse também é um exercício interessante a gente fazer. A gente falou, liberem-se, inovem, e sem os exemplos, nossa, como é difícil, né? É quase um condicionamento, o pessoal está condicionado a fazer de determinada maneira. E é proposital essa disciplina no final do curso para dizer, para aí, não, vocês podem também fazer diferente. Já basta que na vida profissional tem um monte de limitações. Mas então que a gente consiga, de vez em quando, romper algumas. É um pouco esse recado também. Uma preocupação assim que... restrições. Uma preocupação que a gente ali no grupo tem um pouco é a questão de daqui a pouco acabar privando, né, as pessoas da orla, assim. Eu acho que a gente tá tentando realmente religar, por exemplo, pegando um pouco do que a gente trouxe, assim, tipo, religar o porto-alegrense como um todo, com a sua identidade, com a sua cultura, e a gente tá ainda, assim, com essa... a gente quer religar ele, mas a gente não quer, tipo, acabar daqui a pouco colocando algo que prive ele, por exemplo, assim, do convívio com o Guaíba, que no centro já é muito forte, já é um debate, sabe? Acho que é isso que ainda está ainda dando uma trancada, assim, no nosso grupo, pelo que eu vejo. A gente está com essa questão ainda meio forte, assim. Mas não privem o público do Guaíba. Não precisa privar, né? A não ser que sejam atividades privadas, né? Assim, fechadas, mas eu imagino que vocês vão fazer isso, né? Não, mas, por exemplo, a questão de trazer, por exemplo, alguma autora, alguma coisa muito diferente para a beira, assim, acho que esse é um pouco o receio que a gente tem, de que isso bloqueie, sabe, essa ligação, assim. A gente está tentando ainda encontrar o equilíbrio entre a ligação e a inovação, a tecnologia, aprofundamento dessas temáticas, assim. Não, mas, assim, a aula hoje versou sobre grandes edifícios, mas não tem nada a ver com a disciplina, né? É só um exemplo para mostrar a questão da liberdade, da ousadia, né? Porque eu até por coincidência me emprestado, eu estou lendo, é um livro de um arquiteto de Baltimore, nos Estados Unidos, que ele fez toda uma pesquisa histórica sobre as casas geminadas, casas em fita do Atlântico Norte. Até uma espécie de descoberta assim que ele faz, assim que ele contrapõe ao desenvolvimento urbano da Europa continental, que é todo em torno de prédios, né? Prédios em torno de pátios, né? Enfim, que geram altas densidades, né? Na época de elevador era até onde as pernas conseguissem subir, né? Normalmente 6 pavimentos. E nessas cidades do Atlântico Norte, ele começa explicando historicamente porque as condições que a Holanda forneceu, né? Elas são uma evolução da própria cidade medieval, só que a cidade medieval era um amontoado, né? Não tinha alinhamento, não tinha regramento. E em Amsterdã, começaram a fazer aqueles canais, né, de drenagem, isso já é chamada
a idade do ouro da Holanda, né? Quando tinha o Rembrandt, o Vermeer, né? Na pintura, né? Então, esses canais eram retilíneos, eram organizados, e aí também as casas passaram a ser organizadas, né? Claro, ele fala também de outras condições, né? Que era uma república, que tinha segurança, tinha liberdade de credo, né? Havia na Europa, havia muita perseguição, né? Os judeus fugindo da Inquisição em Portugal, foram morar na Holanda, né? Então, tinha católicos, tinha protestantes, a religião era bem aceita, né? E outras condições que ele vai falando. Então, ali surge as cidades com uma densidade mediana, em contraposição à Europa continental, e que ela vai se espalhando horizontalmente e mantém a mesma densidade, né? E aí, da Holanda, ela pula para Londres, para a costa leste dos Estados Unidos, para Baltimore. Ele fala isso no livro, ele mora numa dessas casas, né? E aí ele vai contando a história dessas casas, que correram muito risco, né, no período modernista, mesmo nos Estados Unidos, de demolição, né, de substituição, e que passaram né, vocês estudaram, né, Jane Jacobs, né, assim, livros de revalorização da cidade histórica, e hoje ele vê como um caminho assim, para a recuperação das cidades. E aí termina falando da cidade estou contando todo o livro, mas tudo bem, nós temos tempo, né? Ariel deixa, né, Ariel? Posso falar? Deixa, senhor, tá autorizado. As cidades do futuro, né? Que para nós parece um pouco romântico, né? Porque a gente tem tantos problemas aqui anteriores, né? Que ele fala da cidade do futuro como a cidade da amizade e do amor. Que é a cidade... E isso está acontecendo lá, né? É a cidade da caminhada, a cidade da bicicleta, da vizinhança, né? dos encontros, né? Ali, eu não sabia disso, né? Tem um shopping, o maior shopping mall da Europa, que é lá numa cidade da Holanda, tem um estacionamento para 22 mil bicicletas. Olha ali, Cris, estou procurando a tua ali no estacionamento, já pensou? Então, assim, tem um outro mundo, né? A gente aqui fica muito, como a Cris diz, né? A gente parece que está vivendo num passado, assim, não consegue sair desse passado, né? Mas tem um outro mundo em marcha, gente, que é de grande transformação. E é uma transformação nesse sentido, né? Então, agora eu estou falando um pouquinho o contraposto dessa ideia do arranha-céu, né? Há uma possibilidade, as duas coisas vão acontecer, na verdade, né? Nós vamos ter arranha-céus, mas vamos ter também a valorização das casas em fita, no caso, que é desse livro, né? Tomara que traduzam para o português, porque vale a pena, muito, muito interessante. Estou fazendo uma resenha, vou ver se mando lá para o Vitruvius, vamos ver o que acontece. Legal. Então, sintam-se à vontade. Ariel, tu pode falar de novo. Sintam-se à vontade para pensar em coisas horizontais, baixinhas. Estou brincando contigo, Ariel. Eu peguei no teu pé. Senhor, tu pode tudo, tu respondeu meu e-mail, eu deixo tu fazer, eu te falar o que tu quiser. O que mais, gente? Vamos conversar, a gente gosta de conversar, né, Cris? Sim, tá Vamos ótimo. fazer uma campanha para abertura de câmaras agora até o final da aula, senão a gente não encerra a aula hoje. Campanha. Um a um vai ter que... Duas câmaras abertas. Ah, não, tinha a Mariana, estava ali. A Mariana está... a Mariana... Vai e volta. Tá ali, 3. Eu olhei para o Pedro e até falar. E ele não precisei falar, ele abriu sozinho. Eles estão abrindo em sequência. A próxima tem que abrir a Gabriane. No meu também, Gabriane, olha ali, ó. E a próxima, Camila Lamel. Lucas, eu já vi Camila, que a organização de telas é igual para todo mundo, então. Raquel, Larissa. Tua vez, Raquel. Oba! Ih, a Raquel tá com uma cara de sono. Eu tô cansada. Vai dar print. Já tô vendo a Cris fazendo print. Quando a gente chegar na Raquel... Não, calma.
A Raquel já chegou, a Larissa. Não, Raquel Vernei está aqui fechadinha para mim. Ah, a Raquel é a última aqui na minha lista. Tem a duas. próxima Na minha também. é Renata, a última do Zoom, que está aparecendo nos quadradinhos. Renata Silveira, Rafaela Cobb. Maicon, não está aí hoje? Ah, Rafaela apareceu. Raquel. Não, olha, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na... tem uns que estão fugindo, já diminuiu o nosso quórum aqui. Maicon, Alisson e Carolina, para fazer o print do tchauzinho e liberar vocês. Cheia. Oba, Alisson! Olha que linda essa tela, gente. Eu não sei como é que vocês não ficam extasiados coisa como a boa. gente. E o Maicon? Esse só Michael, pendurou na cadeira, como diria o Hubner. Opa, aí, o Michael deu um sinal de vida. Hoje vai ser sucesso. Sucesso total. Vamos mandar para o Zé, Cris. Vamos. Vai ficar morrendo de inveja. Eu ia dizer, o Zé vai ficar morrendo de ciúmes. A gente vai ter que ir na sexta-feira, que senão ele vai chegar na aula e já vai falar isso. É verdade. E sexta ele vai estar aqui. Maicon, vamos fazer um coral aqui para ver se... Ah, não. Estou só aqui esperando. O Michael está procurando o cabo da câmara. Foi lá no armário, lá dos fundos da casa, ver se acha um cabo. Tá penteando os cabelos agora, porque tinha só buscar um café. Não, ontem aconteceu uma ótima. Semestre passado, eu orientei uma aluna em TCC1, ela não abriu a câmera nem um dia. Tá, ela não tinha câmera. Aí ontem encontrei ela presencialmente, eu só reconheci pela voz. Foi muito estranho. Tem isso, né? A gente não reconhece, né? Quer dizer, não conhece, não é nem reconhece. E ela disse, Cris, eu sou a Ana. Eu não acredito. Agora que tu falaste, porque ela não tinha falado nada, eu, pois é, não estou me lembrando de ti, não sei o quê, orientei teu CCU. Ai, Maicon, vocês fazem o favor de xingar o Maicon, todo mundo em conjunto? A gente não pode, como professores, a gente não tem essa permissão. Só você. Ai, agora estou sentindo firmeza. Pelo menos o microfone ele abriu. Não, calma aí, eu fui ali correndo. Botei no seu voz. Tá, mas o que aconteceu? Estava no banheiro, alguma coisa assim que não podia... Não, passando café, professor. Aí eu tenho uma caixinha de som aqui que é Bluetooth. Eu vim correndo aqui para responder. Mas... Não, nós queremos te ver. Pode até ficar quieto. Tô sem câmera. Agora que Michael! O quê? Agora ele diz isso. Vocês não estavam escutando o que eu estava falando? Tu escreveste ali. Tu disse, tô tentando, não sei o quê. Daí... Peraí! Não, eu fui buscar um café. É que eu tenho uma caixinha Bluetooth. Aí eu fui passar o café com a caixinha do lado, aí vocês começaram a me chamar, eu vim correndo. Aí voltei de novo para não derramar o café lá, pô. Ariel, te encarrega, Ariel. Nós te entregamos o Maicon. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas eles te elegeram como tava queimando lá, velho. Ó, quem tiver no WhatsApp, pode olhar a foto que eu tirei. Ficou boa? E agora vamos fazer uma preparada. Eu peguei uma vocês de surpresa. Agora preparada. 1, 2, 3. Ai, que bonito! Ai,
que ótimo. Viram a foto do Maicon, a primeira? Do Maicon? A primeira que o Maicon não apareceu e está todo mundo rindo. Tá vendo, muito Flávio? Bom, não? gente. Oi? Ó, a foto aquela aqui, ó. Ah, é. Ariel deu uma gargalhada ali. Não, eu tive um surto de riso, não deu para segurar. Ai, bom, tá, gente. Por hoje, então, acho que era muito isso. Muito bom, né? Nossa, muito obrigado, adoramos. Adorei.